Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi. Estamos iniciando mais um React da entrevista do professor Abel Ferreira após a derrota / classificação do Palmeiras ontem à noite no Castelão. Foi 1-0 para o Fortaleza o jogo de ontem, no agregado 3-1 para o Palmeiras. O Abel foi expulso, claro, porque ele não levou para o Sávio Pereira Sampaio as flores que o árbitro julgava merecer por sua maravilhosa atuação. Mas a entrevista foi curta, apenas 12 minutos, e imagino que ele tenha se concentrado um pouco mais nos aspectos táticos do duelo, não só da partida de ontem, estratégicos, né? Levando em consideração toda a temporada, o contexto da temporada, e aí as escolhas que ele fez. O Endrick não ficou nem no banco, então vai ter perguntas sobre isso, eu imagino. Então vamos ver tudo o que aconteceu nessa coletiva de ontem à noite. Boa noite a todos, boa noite, professor Abel Ferreira, tudo bem? Robson Nogueira, da Rede Multi de Comunicação. Queria que você falasse um pouco a respeito da classificação do Palmeiras para a próxima fase da Copa do Brasil e quais foram os pontos positivos e negativos do jogo de hoje. Olha, nós trazíamos uma vantagem boa que construímos em nossa casa, nós tínhamos essa intenção. Sabemos o quanto é difícil de jogar aqui por variadas razões, pela viagem que é vir aqui, pelos 2 dias de descanso que só tivemos, Gramado, calor, pela qualidade do nosso adversário, uma equipa organizada, uma equipa com pegada aqui em sua casa, um calor que é difícil de jogar aqui, um calor que desidrata muito os nossos jogadores, um relevado nas condições que vocês viram, portanto aqui uma série de adversários que nem é boa nem para nós, nem para o Fortaleza, que estava à procura do resultado e com um relevado se calhar melhor, podia ter naqueles 2 ou 3 remates que fizeram no início, em vez da bola sair fora, se calhar tinha ido no golo, não é? Mas fica aqui uma eliminatória a 2 mãos, onde nós fomos melhores e merecemos estar na próxima fase, mas parabéns ao Fortaleza pelo jogo 2, pela vitória, como se entrega e se doa ao jogo em sua casa, e parabéns aos meus jogadores, porque estamos onde queríamos estar. basicamente o que a gente falou ontem no pós-jogo, né? Valorizando bastante o time do Fortaleza, todo o projeto do Fortaleza. Claro que a gente não tem, coitado do Fortaleza, não vai controlar o calor, mas a grama dá para melhorar, né? E a gente sabe que o Castelão é um estádio que é dividido entre o Fortaleza e o Ceará. Os 2 times mandam jogos lá, então isso explica bastante, ou em parte, porque o gramado lá é tão ruim. Então alguma coisa precisa ser feita, algum racional ali, jogos menores, acionar um pouco mais o estádio PV, né, o Presidente Vargas, que é outra alternativa de estádio lá em Fortaleza, ou sei lá, pense em outra coisa, mas o gramado precisa ser preservado para os grandes jogos dos 2 times. Então eles precisam ter, sei lá, uma comissão ali mútua de adequação a calendário e calma com o Castelão, senão não dá jogo, fica essa porcaria que foi ontem. Mas o Fortaleza, o projeto do Fortaleza, o time do Fortaleza, a postura dos jogadores do Fortaleza é tão boa quanto a dos jogadores do Palmeiras. É que eles não são tão bons quanto os nossos, até porque Fortaleza não tem orçamento para isso. Mas parabéns mesmo ao Fortaleza, porque valorizou bastante a classificação do Palmeiras. Abel, aqui, Henrique Totti do GE. Pegou um pouco de surpresa o Endrick fora do banco hoje. Tá lá. Queria que você falasse Sabia. um pouco, o que levou você e a comissão técnica a tomarem essa decisão. Eu não sei porque essa pergunta já ficou fora, o Jailson já ficou de fora, o Fabinho já ficou de fora, o Luís Adriano. A sua função é fazer perguntas e muito bem, a minha função é escolher os jogadores que eu entendo que devem jogar, e para este jogo entendi que os centroavantes deviam ser outros. Boa noite, Abel. Abel, por que o Endrick não foi relacionado? Por que não? Pronto, é que eu não quis.
Ele fica irritado, né, com esse tipo de pergunta, porque há uma diferenciação de tratamento em relação ao Endrick, ou tratamento ao Endrick em relação aos outros jogadores. Mas é óbvio que tem essa diferença, né? Porque o Endrick foi vendido por 180 milhões, sei lá quantos milhões, para o Real Madrid. E o Jailson não. E o Luiz Adriano não. Por isso que eles perguntam. Então, é normal que haja as perguntas. E também eu entendo a irritação do Abel, né? Ele não quer... ou ele talvez entenda que esse excesso de holofotes acabe bagunçando a cabeça do moleque. Então ele está preservando o moleque. Ó, parem de falar dele, falar de outro. Não foi porque não foi, pronto. Lucas Uchoa. Quero falar de um jogador específico, que é o Zé Rafael. Você teve ano passado muito bem o Veiga, se lesionou. O Scarpa conduziu o time ao título brasileiro, saiu. E eu quero falar do Zé Rafael porque eu conheci o Zé Rafael jogando no Londrina como meia. E contigo ele faz praticamente várias funções. Não vou dizer todas porque ele não joga no gol, mas várias funções ele faz contigo. Eu queria que você falasse dessa evolução do Zé Rafael como atleta. Olha, Eu acho legal essa forma de abordagem dos repórteres. Eu imagino que seja cearense, né? Até pelo sotaque. Só joga no gol. Não tem isso aqui em São Paulo, né? Eu acho divertido, acho mais descontraído, acho bacana. Acho que a imprensa paulista tem muito a aprender com a imprensa de outros centros. quando eu cheguei aqui no Palmeiras, ele já fazia, vocês chamam aqui como segundo volante, acho que foi o Vanderlei Luxemburgo que o puxou para segundo volante. E na minha opinião pode fazer muito bem essa posição, que era a posição que eu depois dei continuidade. É só pelas características que ele tem, pela inteligência de jogo que ele tem, pela maturidade que ele já tem, que adquiriu com os outros treinadores e agora comigo, em função da incapacidade que nós tivemos de contratar um número 5, olhámos para dentro e percebemos Incapacidade. que podíamos, com a ajuda dele, claro, que ele tinha que aceitar, me disse, deixou ficar o ego em casa para servir os interesses do clube, e isso para mim é o que mais me encanta nos jogadores. E isso é aquilo que tu vês o jogo, ele sabe os terrenos que pisa, ele é inteligente, ele deu um passo atrás, na minha opinião, na posição, mas deu 2 passos à frente na grandeza que ele tem dentro de uma equipa, mas isso é só a minha opinião. Abel, boa noite. Eu queria que você... É repetitivo, né? O tema e a resposta do Abel sobre o desprendimento do Zé Rafael em mudar de posição em prol do coletivo, né? O Abel valoriza demais isso. E a pergunta do repórter foi sobre essa capacidade do Zé de se adaptar, e a resposta foi padrão. A gente que está acostumado, né, a acompanhar as coletivas do Abel, acho que ele já deu essa resposta algumas vezes. Se eu falasse da escalação, o que você pensou, né? Você colocou o Tabata e também o Richard Rios, e eu sei que você não gosta de falar, mas você mais uma vez foi expulso. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, se realmente está demais isso. Eu vi que foi um lance ali que você reclamou de uma falta. Enfim, se você pudesse falar sobre essas duas coisas. Posso sim, como sempre fiz. Em relação às alterações ou às trocas que fiz, são normais. Não tínhamos o Arthur, porque o Arthur não pode jogar esta competição, e nós optamos por meter o Bruno, que já tinha jogado curiosamente no primeiro jogo contra o mesmo adversário, o Fortaleza. Ali o Rios, optamos por rodar ali um bocadinho, ficar com o Zé mais a 5 e dar ali um bocadinho de frescura, procurar com o Rios nos desse um bocadinho de frescura. O menino também é um jogador que tem jogado muito. Esprememos o Veiga até ao limite, né? Então vamos lá. Basicamente, a Rios pelo menino, né? Ou ao contrário, menino pelo Rios, por desgaste físico, para poupar. Inclusive ele teve a oportunidade de nos poder dar o gol da tranquilidade, e no lance seguinte o nosso adversário faz o gol. O futebol é isto, né? Nós temos aquela oportunidade do Veiga e não conseguimos fazer gol, ou melhor, fizemos, mas estava invalidado.
e na jogada seguinte, no lance seguinte, o Fortaleza faz o golo e cresce no jogo, porque os jogos aqui são muito emocionais. Mas felizmente os meus jogadores manteram o controle, focaram-se nas tarefas defensivas. Desculpe interromper, mas os jogos aqui são muito emocionais, disse o Abel. E principalmente em mata-mata, né? Mas eu senti um certo tom de discordância dele de forma de encarar futebol em relação ao que ao lugar de onde ele vem, né? Portugal, Europa, mas especificamente Portugal. Os jogos aqui, ele falou. Isso significa o quê? Que de onde ele vem, onde ele está acostumado, onde ele aprendeu a ver futebol, o foco é muito mais em manter a frieza, manter a tática, manter o plano de jogo, e que aqui no Brasil o aspecto emocional pesa muito. Então isso explica muito a diferença do Palmeiras em relação aos outros times brasileiros neste momento. O Palmeiras meio que incorpora essa forma do Abel de encarar futebol. Por isso que o Palmeiras é gelado, é frio. Não que o Abel seja gelado e frio, muito ao contrário, mas em termos estratégicos, sim, o Palmeiras é gelado e frio. Gelado e frio é ótimo, né? O Palmeiras é muito calmo. Então, são esses pequenos nuances das falas do Abel que são interessantes da gente sempre pensar nas coletivas, porque explicam, fazem a gente entender melhor por que o Palmeiras é tão diferente da maioria dos times, da maioria não, de todos os times brasileiros atualmente, né? Era preciso juntar para defender e eles o fizeram, as substituições também foram feitas nesse sentido. Acho que com a entrada do Naves nos deu tranquilidade, nos deu ali uma segurança defensiva maior para depois poder sair na transição. Em relação à expulsão, é assim, se vocês forem contar todas as expulsões que eu já tive desde que cheguei ao Brasil, faz 3 anos, treinador mais longevo, é claro que é mais um. Como tu disseste bem, eu levei o primeiro amarelo por reclamar com o juiz, porque antes há uma falta por trás do central, do capitão, essa é a consequência do lance, há uma falta que o árbitro não dá. Em cima do Rony. Não dá amarelo. Tudo bem, eu falei com o fiscal de linha, disse espero que seja assim para os dois, se for assim para os dois não tem problema nenhum. O mesmo fiscal de linha que me expulsou, porque acho que foi ele que me expulsou. E aí ele deu o cartão para o Rony. A dividida do Rony, de ombro, e o árbitro entendeu que devia dar amarelo, e eu reclamei e levei amarelo, por ter reclamado. E a seguir eu nem sei se foi vermelho direto ou se foi vermelho direto. Reclamei da falta que na minha opinião foi sobre o Veiga, mas acho que foi o quarto árbitro que me expulsou. O resto eu não sei o que é que lhe ia dizer. Abel, boa noite. O importante é que o Palmeiras continua a cumprir os seus objetivos, isso é que é o mais importante, é o Palmeiras. E o treinador do Palmeiras, como ainda disse, acho que foi na última coletiva, que ia levar mais cartões, que era para descansar. Há sempre esse lado positivo. Descansar, não viajar, ficar em casa, curtir a família, controlar o jogo e comandar o jogo sentado no sofá, como foi contra o Santos, a beber a minha água com gás, tranquilo, perna cruzada, em cima do sofá, meter o auricular aqui no ouvido, desfrutar da minha equipa, o orgulho que tenho de ver esta equipa a jogar. Se o clube quiser prolongar o meu contrato nestas condições, eu passo a comandar a equipa a partir de casa, se me deixarem. Está sendo irônica, claro, né? Talvez sugerindo que as arbitragens estão tirando ele da beira do campo de propósito. A que ponto chega a insatisfação do Abel com o tratamento que ele recebe das arbitragens? Aí alguém da arbitragem pode dizer assim, mas o Abel é santinho, por acaso, né? Claro que o Abel não é santo, mas ele tem esse comportamento explosivo, já tinha esse comportamento explosivo lá em Portugal, em outros países por onde ele passou. Isso foi outros profissionais de Portugal que foram consultados na ocasião que o Abel foi contratado. Como é que ele era? Uma das coisas que foi dito é que ele era assim, que ele era explosivo, que ele era expulso. Então não é só aqui.
Ele sempre foi assim. E ele faz isso porque faz parte do pacote. É o que faz ele ser tão palmeirense, tão defensor das nossas cores. Ah, mas ele pode fazer tudo isso sem cometer esses excessos. Então, exigir perfeição, né? É só de quem está próximo da perfeição. E, honestamente, podia ele não ser expulso e permanecer à beira do campo todos os jogos? Podia. Seria melhor para o Palmeiras? Não sei. Eu acho que esse preço a se pagar, perder ele um ou outro jogo à beira do campo, não vai prejudicar tanto o time. Tem gente que fala assim, senti falta do Abel na beira do campo. Não sei. Claro que é melhor ter ele na beira do campo do que não ter. Mas eu acho que o bem que ele faz para o Palmeiras, ao ficar em cima da arbitragem, ao não permitir que a arbitragem roube tanto o Palmeiras, porque sim, a pressão que ele faz efeito. Se já roubam o Palmeiras com ele na beira do campo, né? Fazendo isso, imagina se não tivesse essa gritaria dele, o quanto iam nos roubar. Então, sim, eu acho que ele deve continuar fazendo o que ele faz e que se pague o preço. Se tiver que ficar em casa bebendo água com gás, como ele falou, que fique, não tem problema. Abel, boa noite. Você leva a classificação para São Paulo, é verdade, você está classificado para a próxima fase, isso é um fato. Falando do desempenho da sua equipe, é incomum ver o Palmeiras atacando menos, com a qualidade, com o elenco que tem. Hoje o primeiro tempo foi um chute a gol só do Rony, e no segundo tempo ainda teve 2, 3 lances ali de contra-ataque. Falando do desempenho do seu time, era um risco calculado ou você acha que de fato o time foi um pouco abaixo? Olha, o que eu acho que é incomum, acho que é uma boa palavra que tu utilizaste, incomum é ver uma equipa que em mais ou menos 3 anos tem 3 ou 4 vitórias. Em 3 anos deve ser a equipa que menos perdeu na história do futebol brasileiro. Incomum deve ser uma equipa ter ganho tanto em tão pouco tempo. Isso é que é incomum. E nós vamos, seguramente como foi o jogo de hoje, como é que eu vou pedir aos meus jogadores para ter a frescura física quando o nosso adversário teve mais um dia de descanso que nós? Jogou em casa no último jogo, nós tivemos que ir fora, tivemos que viajar de avião, menos um dia de descanso, com 6 ou 7 jogos em cima das costas seguidos, como eles também. E chegar aqui neste gramado, quando estamos à frente da eliminatória e proporcionar um jogo fantástico. Meus amigos, isto nós temos que ser verdadeiros, não podemos esconder, não podemos fechar os olhos àquilo que é a realidade do futebol brasileiro, não é? Portanto, se nós queremos condições, queremos bons jogos, como nós já os fizemos, temos que criar condições para que os jogadores estejam frescos, que repousem e que nós tenhamos em conta esta logística toda, não é? Você sabe a que horas é que hoje vou chegar a casa? Daqui a 3 dias temos que jogar outra vez. Eu pergunto-me, que eu disse ao seu colega, não, fique tranquilo que eu vou levar mais uns cartões para descansar, mas não sou só eu que preciso descansar. Os meus jogadores precisam descansar e sinto que os árbitros também precisam descansar. Eu não os vejo frescos a correr para trás e para a frente, nem os vejo frescos nas decisões. Porque senão o árbitro, este árbitro, estivesse fresco nas suas decisões, no lance em que ele veio o primeiro amarelo, ele antes tinha que ter dado um cartão amarelo. E isto é que é factos. Eu não estou aqui a inventar nada. Factos. E um facto, ele foi expulso, é outro facto. Factos. Se o árbitro estivesse fresco das decisões dele, era impossível ele anteriormente não ter dado um cartão amarelo ao zagueiro e 1 minuto depois ter dado cartão amarelo ao Rony no mesmo jogador, no mesmo lance. Portanto, isto não é só com os treinadores, não é só com os jogadores. Eu acho que os árbitros também estão cansados, sinceramente. É a sensação que eu fico, pela frescura física e não só pela frescura física, pelas decisões que eu vejo eles a tomar e a dualidade de critérios. Só isso. Vejam como ele nunca coloca os erros do árbitro na conta de uma má intenção. Ele sempre fala ou que são ruins ou que os caras estão cansados também. E aí, indiretamente, ele acaba criticando o calendário.
Existem particularidades no futebol brasileiro que não tem jeito, Abel. O Brasil é grande, é um território imenso e jogar contra o Fortaleza faz parte. Então, quando a bolinha ali sorteou Palmeiras e Fortaleza, viagem, não tem jeito. E a questão de ficar 3 dias ou 4 dias, né, entre um jogo e outro, cara, aí a semana tem 7 dias. Não tem jeito, né? Isso fatalmente vai acontecer e o Palmeiras já esteve do outro lado da balança recentemente, inclusive. Nesse jogo a gente teve um dia mais de descanso que o adversário. Ontem a gente teve um dia a menos de descanso. Falei menos antes. Tem jogos que a gente tem um dia a mais e, como ontem, tem jogos que a gente tem um dia a menos. Então isso faz parte também da dificuldade de um calendário que é baseado num ciclo semanal, que tem 7 dias. Ué, não tem jeito. Abel, você sai um pouco preocupado hoje, em cima ainda disso do desgaste físico, que acho que hoje foi um dos jogos que eu vi que de Fortaleza e tudo mais, mas ainda pega aquilo que você falou, que tem a diferença de uma recuperação de 2 para 3 dias, Claro que e contra o Coritiba agora são 3, e mais uma só. O Navarro sentiu alguma coisa ali? Não sei. Sentiu sim. Tá. Claro que faz diferença. Importante ter mencionado a razão da saída do Navarro. Sentiu alguma incômodo muscular, alguma lesão, alguma coisa. Porque botar o cara no intervalo e tirar ele com 30 minutos, ou tem uma razão tática muito específica, ou foi por razão técnica, tipo, você não tá jogando nada, vou te tirar. Só que isso dá uma queimada no vestiário. Então é bom que ele esclareça que foi por razão física. Sentiu, então melhor tirar. E aí por isso ele colocou o Flaco, que jogou bem melhor do que o Navarro, vamos combinar. Eu tenho um núcleo de saúde e performance que nós trabalhamos e que o esprememos, porque nós usamos todos os recursos que o clube tem. Isso faz uma diferença tremenda, teres 2 dias ou teres 3 dias, e depois não é isso, depois é a sequência de jogos que tens. Não é? Em Inglaterra eles têm Boxing Day, fazem 2 meses, 9 jogos, mas a seguir dão 15 dias de férias. Aqui é siga, vamos embora, estamos aqui para competir, estamos aqui para jogar e é isto. Em relação ao Navarro, como te disse, teve uma lesão muscular, ainda não sabemos qual o nível da gravidade, não foi seguramente pelo uso de jogo, seguro que não foi, talvez por isso que eu te estou a falar, a quantidade de viagens, o sono, a logística, o gramado, o campo, não sei se escorregou neste gramado e se esticou, o que eu sei é que ele sentiu ali algo, ainda não preciso falar com ele ainda para perceber como é que ele se lesionou. Acabou. Interessante esse conceito, né, da Inglaterra. Eu admito, eu desconhecia. Eles fazem um intervalão ali entre um pacotão de jogos e outro. Talvez fosse uma alternativa aqui no Brasil se houvesse espaço para isso. Esse espaço é ocupado pelos campeonatos estaduais. Eu sempre me perguntei, mas como é que lá eles conseguem? Porque lá eles têm campeonato de 38 rodadas, também tem Champions League, também tem Copas, né? Copa da Inglaterra, lá eles têm um monte de Copa também, Copeta não sei do que, e funciona, né? Como que aqui não funciona? Porque aqui a gente tem 16 jogos a mais do campeonato estadual. E aí não sobra nada no calendário para espremer. É só por isso. Mais uma boa entrevista do Abel. Felizmente sem nenhuma grande polêmica, mas esclarecedora em vários pontos. E mais importante, demonstrando serenidade com o resultado, com a compreensão de que o resultado não foi 1-0 para o Fortaleza, e sim 3-1 para o Palmeiras. E seguimos em frente, de olho já no Coritiba, partida a ser disputada domingo às 18h30 no Allianz Parque. Estaremos lá se a CBF assim permitir. Um grande abraço a todos, até a próxima e saudações ao Viverdes.